Fala galera, bom? Prazer, Gabriel Luquina e seja bem-vindo. No vídeo de hoje, cara, eu falo isso sempre, todo vídeo. Mas né, nesse vídeo eu mostro para vocês o funcionamento do AMD Power Gadget. Ele é o paralelo do Intel Power Gadget, só que com um pouco mais de funcionalidades. Ele permite a gente controlar a frequência do processador, consegue deixar ele consumindo menos e consequentemente, né, esquentando menos. Enfim, traz algumas funcionalidades, só que para rodar esse aplicativo a gente precisa adicionar algumas casts para que ele funcione, né, 100% redondo, né, no Hackintosh. Então vamos direto pro vídeo, vou mostrar para vocês como que faz para baixar esse arquivo, baixar as casts, baixar o aplicativo, configurar ele dentro da nossa config.plist do OpenCore e também o funcionamento de todas essas aplicações. Beleza? Combinado? Então, bora pro vídeo. Vamos lá, a gente já tá aqui na área de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar, né, o AMD Power Gadget. Ele, além de ser, né, um aplicativo para monitorar e fazer alguns ajustes dos processadores Ryzen, ele também precisa que a gente inclua uma cast na nossa EFI. A gente vai procurar por AMD Power Gadget. O link que vocês vão utilizar é esse link aqui do repositório github.com desse usuário aqui, Truly Spinash. Alguma coisa nesse sentido aí. Clica nele. Aqui tem uma explicação a princípio, né, sobre o produto, o que precisa ser feito, né, para instalar ele e, né, fazer a utilização. Mas indo já direto ao assunto, a gente vem aqui em tags. Dentro de tags, hoje você pode clicar aqui em downloads ou pode vir aqui em releases. Aqui em releases, a gente precisa baixar então dois arquivos. Um é o AMD Power Gadget, né, .app.zip, que é, né, o aplicativo propriamente dito, e junto também a essa cast aqui, AMD Ryzen CPU Power Management. Nele, a gente precisa primeiro incluir a cast, né, na nossa EFI, para depois fazer o uso desse carinha aqui. Junto eles disponibilizam também os códigos fontes, tanto da cast quanto do aplicativo. Então, caso você seja um dev e queira, né, às vezes personalizar alguma coisa, também é possível fazer isso. Além disso, tem uma outra cast, que é essa daqui, SMC AMD Processor.cast, em que ela não é disponibilizada aqui no GitHub junto, né, da cast pronta. Não sei qual é o motivo, mas de qualquer forma eu já fiz o download dela, já fiz a compilação dela no Xcode e ela já está disponível para uso também. Eu vou deixar todos os links ali na descrição. Então aí, com eles baixados, estão aqui na minha área de download. Eu já tinha deixado tudo separado aqui nessa pastinha AMD Power Gadget. O que a gente precisa fazer então? Primeira alteração, a gente monta, né, a nossa EFI. Lembrando que essa opção aqui de montar a EFI é um workflow do próprio macOS, né, que a gente clica com o botão direito e aparece essa opção. E vou deixar também ali na descrição o link para download desse carinha aí. A gente vem aqui dentro de OC. Dentro do diretório casts, a gente precisa então copiar essa cast aqui, AMD Ryzen CPU Power Management, e também essa SMC AMD Processor. Então, pega as duas, Command C para copiar, Command V, né, para colar. Aí lembrando que quando a gente alterou os arquivos aqui, a gente precisa, né, atualizar aqui o config.plist. Para atualizar ele, a gente utiliza o Proper Tree, aqui com o Proper Tree aberto. Então a gente pega o config.plist, coloca aqui dentro do foguetinho, vem em File, depois OC Clean Snapshot. Aqui a gente pega, né, a unidade da EFI, então EFI, diretório EFI, diretório OC. Depois a gente clica em Choose para poder, né, selecionar esse diretório. Ele vai automaticamente atualizar aqui o arquivo do config.plist. Após fazer então o OC Clean Snapshot, a gente vem em Save, pode fechar ele e a gente reinicia então o computador para poder começar a fazer o uso da aplicação. Eu vou reiniciar e já volto aqui logo na sequência. Aqui ele já reinicializou, só fazer o logon normalmente no sistema. E aí tá pronto, né, então a parte da cast. Aí agora a gente pega então o aplicativo, né, o AMD Power Gadget.app, descompacta ele. A princípio é só clicar duas vezes. Se ele não deixar vocês abrirem o aplicativo, aqui ele apareceu justamente isso, que ele não deixa abrir, porque não é um software, né, verificado pela própria Apple, né. Aí a gente clica em OK, clica com o botão direito em cima, segura a tecla Option do teclado, ou então, se for um teclado comum de Windows, é a tecla que tem o símbolo do Windows. E depois, com ela pressionada, clica em cima de Open, depois clica em Open novamente, e ele abre a aplicação. Aqui então a aplicação está aberta, então ela vai mostrar a frequência que está operando, né, o processador em si, a temperatura dele,
e também o consumo em watts. Lembrando que essa aplicação não vai funcionar se você não adicionar então aquelas duas casts, e junto a essa aplicação a gente pode clicar aqui nessa opção e ele abre justamente o AMD Power Tool. Aqui dentro do AMD Power Tool a gente consegue ter algumas informações básicas, né, do processador, o modelo dele, a quantidade de core, a configuração dos caches L1, L2 e L3. Aqui não está aparecendo ainda a informação da placa-mãe, mas eu já vou ensinar vocês como que faz para aparecer isso aqui. Também é um pequeno ajuste que a gente faz ali no config.plist da EFI, ele passa, né, a aparecer. E aqui embaixo então ele aparece a versão do macOS, a versão do cast que a gente está utilizando para esse AMD, e aqui tem as opções de velocidade. Então a gente pode alterar dinamicamente as velocidades do processador. Eu vou, para exemplificar isso aqui de maneira bem prática, vou deixar ele aqui no lado. Vou abrir essa aplicação chamada CPU Stress Test, que é para fazer, né, os testes de stress, de carga no processador. Vou alterar o número de threads para 32 para utilizar 100% do processador. Vou clicar em Play. Vejam que quando eu clico em Play, então praticamente todos os itens aqui vão para cima, ficam vermelhinhos, né? E o processador fica numa média aí de 3.9 GHz em todos os cores. E o consumo dele, ele acaba pulando aí de, como estava acho que 55, 50 watts antes, ele acaba pulando aí para uma média de 130 watts de consumo, que é o que é esperado para esse modelo de processador que eu estou utilizando. Aí a gente tem, né, outras opções aqui. Por exemplo, se eu vim aqui e clicar nesse 2200 MHz, ele vai limitar o uso do processador, que nesse momento está em 3.8, para 2.2 GHz. Então, assim que eu clico nele, a alteração é instantânea. Pode ver que ele já baixou para 2.2 GHz. Com isso, a frequência aqui nesse gráfico mudou, né? Ela, né, derrubou aí para 2.2 GHz. E o consumo, consequentemente, também acaba sendo drasticamente reduzido. Então, de 130 watts, ele acaba passando aí para uma média de 80 watts de consumo. Aí aqui a gente tem as outras opções. A gente pode clicar em 2.7, ele vai aumentar, né, um pouco a questão do consumo obtido. Vai aumentar aqui a frequência, né? E pode também aumentar um pouco da temperatura. Por último, a gente pode vir aqui, clicar em 3.4, e aqui é o topo do processador, que ele acaba não limitando em 3.4, é como se ele tivesse 100% sem esse ajuste. Então ele volta aí para o consumo de 130 watts, eleva bastante, né, a temperatura, nesse caso aqui está em 72 graus, e a frequência então estabilizou em 3.8, 3.7 GHz. A gente tem essa outra opção aqui, Speed, em que a gente pode habilitar esse ajuste automático, que ele por padrão já vem habilitado, e com ele habilitado, essas opções aqui são desfeitas. Então se vocês utilizarem essas opções para limitar a velocidade e quiserem voltar ao estado normal, basta vir aqui em Speed e selecionar essa caixinha aqui de ajuste automático de velocidade. Além disso, então agora eu vou parar aqui o CPU Stress Test. O funcionamento dele então funciona, né, dessa maneira. E aqui em Overview, onde ele não está aparecendo na minha placa-mãe, eu vou mostrar para vocês como que faz para aparecer essa informação. Vou fechar esse CPU Stress Test, vou fechar o AMD Power Gadget. A gente vai montar novamente aqui a nossa EFI. Ele pede, né, a nossa senha. Dentro de EFI a gente entra nesse diretório EFI, depois OC. A gente abre aqui, né, o Proper Tree para fazer a edição da config.plist, arrasta ele aqui no foguetinho e a gente vai pesquisar pelo termo sensitive. Ele vai achar justamente esse parâmetro aqui, Expose Sensitive Data. Aqui ele é do tipo número, né? Tá com o número 6, a gente simplesmente vem e edita aqui o campo e coloca o número 8. Pode pressionar o Command S para salvar, ou vir aqui, né, em File Save, que fecha o Proper Tree e reinicializamos novamente o nosso Hackintosh. Então, assim que reinicializar, já mostra para vocês o funcionamento. Ele já está inicializando, faz, né, o processo do logon normalmente no sistema. Aí com ele carregado, agora quando a gente abrir novamente o aplicativo do Power Gadget, vou pegar ele aqui, vou abrir. Quando a gente clica nessa opção aqui, que ele abre o AMD Power Tool, então agora ele aparece a informação da placa-mãe que eu utilizo, né? Que é uma placa-mãe da Gigabyte, e esse modelo aqui, que é X570 Aorus Master. Ele acaba tirando a informação da placa gráfica, né, da GPU que eu estava utilizando, mas é o funcionamento que, enfim, acaba tendo aí disponível para a gente utilizar. E aproveitando que a gente está, enfim, mostrando aqui, né, o AMD Power Gadget, vou deixar ele aqui do ladinho para ficar mais alinhado. Vou pegar o Geekbench 5, que é um teste de benchmark, né, para fazer o teste de desempenho da CPU. E notem, então aqui que eu vou rodar, né, o teste de CPU. E enquanto eu rodo o teste, a gente consegue ver como que se comporta o processador. Então a frequência dele acaba aumentando um pouco. Tem alguns picos, né, porque são vários testes. Aqui não é um único teste em que ele pega o processador e deixa, né, em 100%. Os primeiros testes que ele faz aqui no Geekbench, eles são single core. Então ele vai pegar apenas um núcleo do processador e vai elevar para fazer os testes. Inclusive a gente pode ver aqui pela frequência, que é como é menos núcleos, né, trabalhando. Então ele consegue elevar
é ainda mais a frequência. Mas nos momentos em que ele começa a fazer os testes multi-core no Geekbench, a gente consegue identificar, né, essa mudança de comportamento justamente aqui pelo consumo do processador. A temperatura acaba ficando parecida. Então aqui acompanhando, ó, nesse exato momento ele começou a fazer os testes multi-core. Notem que o consumo vai lá para cima, né? Não é mais igual estava aqui antes. Ele chega aí próximo de 140 watts de consumo. Aqui a frequência também ele vai alterando. E até inclusive conseguiu manter aqui 4.5 GHz. Dependendo do teste que a gente faz, como o teste que a gente fez anteriormente, ele nem mantinha toda essa frequência. Ele ficava ali em 3.8, 3.9 GHz. Aqui é como que, né, funciona então o AMD PowerGet junto do Geekbench. A gente consegue identificar justamente esses tipos, né, esses perfis de consumo. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui logo ao final do teste, né, do Geekbench, ele abre, né, para nós um report dentro do browser, e o report ele fica armazenado lá na base de dados da empresa da Geekbench. Tem uma base de dados gigantesca que a gente consegue consultar histórico, a gente consegue consultar resultado de outros processadores, de outros setups, né? A gente consegue também depois até mesmo fazer um paralelo aí com o setup que a gente utiliza, saber se ele tá bom, se ele tá ruim, se ele tá na média, se ele está acima da média. Às vezes, né, ver um resultado de um overclock, uma alteração de perfil de consumo. Por exemplo, né, se a gente executa esse teste do Geekbench com esses valores aqui configurados, por exemplo, em 2.2 GHz, ele vai ter uma pontuação menor do que essa que ele obteve com o processador original, né? Então, é assim que funciona o AMD PowerGet, que dá essa flexibilidade para nós. Às vezes, aí num período de calor, dependendo de onde vocês moram, a gente pode vir aqui configurar ele para consumir, né, menos, entregar menos performance e, em contrapartida, ganhar um pouco na redução aí de temperatura quando necessário. O princípio é isso. Espero que tenha ajudado e é isso aí. Espero que tenha aproveitado, que o conteúdo tenha, né, agregado alguma coisa. Melhore o funcionamento do seu Ryzen Tosh. E a princípio é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, sugestão de conteúdo para a AMD com, né, o Hackintosh, aproveitar que a plataforma está aí montada. Então, qualquer coisa, comentem, peçam, que a gente dá uma agilizada e traz o conteúdo para vocês. Combinado? Valeu, falou e fui!